Já deixa a sua Bíblia aberta comigo no livro de Romanos, lá na carta aos Romanos, no capítulo 11, no capítulo 13, desculpe, o verso é o 11. Aleluia. O tema dessa mensagem, o tempo do despertar. Volte a crer no impossível. Amém? Tempo do despertar. Vamos entender. Volte a crer no impossível. Às vezes, vai passando, né? As coisas vão passando, o tempo vai passando. E muitas coisas passam despercebido. Coloca lá o texto para mim, por favor. Consegue colocar aí o Romanos capítulo 13, verso 11. E digo isto a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Estava olhando ali a luz, a letra ali, eu não estava conseguindo enxergar ali muito bem. Tempo do despertar. O apóstolo Paulo diz aqui, já é hora de despertar. Despertai-vos. Essa é a palavra de hoje para nós. Nós, irmãos, vemos a história, nos leva, às vezes, a ouvir a voz de Deus, e talvez um pouco mais forte do que nós estamos acostumados a ouvir, né? Parece que Deus dá uma imprensadinha, a gente ouve uma voz mais alta, um pouco mais forte. A temporada que Deus ele pega a gente, sacode, alinha, corrige e impulsiona. Nós vimos isso esse mês aqui. Nós vimos o Senhor fazer isso conosco esse mês de dezembro. Algumas mensagens que foram pregadas aqui, o Senhor falou conosco sobre o ano de 2026. Sobre você se preparar para o ano de 2026, o ano da alegria. É assim que foi profetizado. Hoje é um culto profético. E eu quero continuar nesse mesmo clima, porque nós vimos isso esse mês. O Senhor, Ele nos sacudindo, o Senhor, Ele nos corrigindo, nos alinhando, e nos impulsionando para entrar um ano de 2026 de uma forma diferente. Preparados. E eu creio do fundo do Espírito mesmo, lá que nós estamos vivendo um momento como esse. Um momento profético como esse. Onde Deus está preparando a nossa igreja, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para que possamos viver as coisas que Ele tem para nós. Nós vemos hoje, muito, né? Na igreja, o povo, muitas pessoas estão caminhando, estão vivendo, estão trabalhando, mas espiritualmente estão adormecidas. Espiritualmente adormecida. Não é um sono de cansaço. Esses dias a gente estava com sono danado na viagem, né? Dirigindo durante a noite, então a gente fica com muito sono. Mas não é desse sono que eu estou falando. Eu estou falando de um sono diferente, um sono de cansaço, talvez espiritual, emocional.
aquele cansaço, sabe, que de batalhas que você, prolongadas, que você tem lutado tanto, há tanto tempo, não tem visto talvez resultados. Você não consegue, é aquele cansaço, é esse cansaço que eu estou dizendo da sonolência, de estar adormecido. Quando, se a gente não vigiar, esse sono vem, esse cansaço vem. A gente fica frustrado com algumas coisas, e essa frustração nos causa sonolência espiritual, cansaço espiritual. Parece que as coisas não acontecem mais, as promessas parecem que não vão acontecer. Tantas coisas foram prometidas. Para pensar, ano de 2025, quantas coisas, quantas promessas, quantas palavras proféticas, e talvez agora você para pensar e fala, cara, nada disso aconteceu. Não é verdade? Nada disso aconteceu. Mas o Espírito Santo, ele nos chama a esse alerta. Despertai-vos. Ele nos chama a esse alerta. Ele nos chama para declarar, e eu quero que vocês declarem isso comigo. Vou dizer aqui, e você após mim. Hoje é o dia do despertar espiritual. Repita isso comigo. Então vamos despertar disso daí para a gente fazer isso um pouquinho mais forte. Amém? Vamos lá. Hoje é o dia do despertar espiritual. Hoje é o dia de crer, de voltar a crer no impossível. Meu Deus, essa palavra tem um peso. Quando você diz que hoje é o dia do despertar espiritual, hoje é o dia de você voltar a crer no impossível. E se você está dizendo assim, bom, se eu estava sonolento alguma coisa, está na hora de eu voltar à ativa, está na hora de eu voltar a fazer as coisas, está na hora das coisas começarem a acontecer, ou então daquelas promessas que estava contida, que estava guardada ali, agora começar a ser realizada na minha vida, na minha casa, na minha família. É disso que nós estamos falando, sabe por quê? Porque quando um homem, quando Deus desperta a vida de um homem, Deus muda a história de uma casa. Quando Deus desperta a vida de uma mulher, Ele muda o destino de uma geração inteira. Quando Deus, Ele desperta a igreja, Ele muda o destino de uma cidade. Ele muda o destino de Pompano Beach. Ele muda o destino da onde, Ele muda a história, Ele muda da cidade onde essa igreja está plantada. Sabe por quê? Porque ali existe um povo desperto, um povo acordado, um povo que está orando. Sabe quando você olha e você imagina assim, poxa, o que me faz pensar que eu estou acordado, ou o que me faz ter certeza de que não estou adormecido? Você já parou para pensar nisso? Mas tem pessoas que estão dentro da igreja, estão trabalhando, várias igrejas, eu digo de povo de Deus, pessoas trabalham dentro da igreja, têm atividade dentro das igrejas, mas dentro de casa não está bem. Tem pessoas que vão para a igreja, prega, canta, mas no trabalho não está bem, não está vivendo uma vida bem, feliz, porque está adormecido e não sabe o porquê está adormecido. Isso chamou muito a minha atenção.
Porque falei com o Senhor quando estava preparando essa mensagem. Senhor, onde eu estou errando, onde eu posso estar deixando de perceber que talvez eu esteja adormecido espiritualmente. E uma coisa para você entender isso e saber, quando você está adormecido espiritualmente, é só você analisar se você tem orado pouco e tem se conformado com essa oração, tá bom assim, né? Não sei se foi o pastor Felipe que falou aqui um dia desse pregando, ele falou sobre isso, que às vezes vai deitar para dormir, a pessoa vai deitar e vai dormir, e aí começa a orar, Senhor, já perdeu, já dormiu. Nem começou a orar, nem conseguiu terminar a oração, né? E isso já aconteceu comigo, de no outro dia levantar meio arrependido que eu não tinha terminado a oração. Tentar continuar a oração, Senhor, me perdoa que ontem eu estava muito sonolento, estava dormindo. Sabe, a oração tem sido uma coisa natural, comum para você. Às vezes você não tem dado tanta importância a isso, tem orado pouco. Isso é um indício de sonolência espiritual, de estar adormecido espiritualmente. Outra coisa que nos indica isso, quer ver? Quando você ouve uma mensagem, uma palavra da parte de Deus, e aquilo não toca, não entra mais na tua alma, no teu espírito, não mexe mais contigo. Você sai talvez da mesma forma que você entrou, e talvez até pior. Às vezes tem pessoas que está tão adormecido que ela sai dali, ela não presta atenção a nada do que falou e ainda sai criticando alguma coisa. Isso é um indício de que há uma dormência, você está adormecido espiritualmente. Esse texto, apóstolo Paulo, ele diz, despertai. Eu acredito que ele diz aqui, despertai, porque ele não estava diante de uma igreja que estava em plena vigilância, sim ou não? Se a igreja estivesse em plena vigilância, se a igreja estivesse preparada, acordada, ativa, apóstolo Paulo não diria isso, despertai. Mas isso é um clamor do céu para a nossa vida. Porque às vezes as coisas não parecem, mas às vezes a gente está numa situação como essa igreja, como o apóstolo Paulo diz a essa igreja. Às vezes a gente não consegue enxergar. Tantas pessoas hoje a gente vê necessitadas da presença de Deus, né? E às vezes você pergunta assim, por que a pessoa, né, para resolver essa situação, por que essa pessoa não aceita Jesus, não muda a história, não é verdade? Quantas vezes nós estamos em sonolência e a gente não tem nem essa atividade de chegar e falar para essa pessoa, olha só, sabe o que aconteceu comigo? Isso. Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha família, Jesus transformou a minha casa estava na ruína, Jesus levantou a minha casa de novo, e eu quero que você receba isso também, eu quero passar essa ideia para você, eu quero que você sinta isso também, eu quero que você saiba que Jesus pode transformar a tua casa, a tua vida, a tua história, a tua família também. Quando você está em plena atividade, sabe? Quando você está acordadão mesmo. A gente sente o desejo. Então, outro indício de sonolência é isso, quando nós perdemos esse vigor, essa vontade de falar de Jesus para alguém, de dizer para ele, olha, Jesus me transformou, Jesus mudou a minha vida e pode mudar a tua também. Sabe, quando você faz isso é porque você está acordado. Aleluia. Estão comigo aí? Aleluia. Eu marquei uns pontos aqui só para a gente poder refletir.
O sono espiritual é real. Ele chega devagar. O sono espiritual acontece e tem acontecido. E muitas vidas têm sido destruídas sem perceber por conta do sono espiritual. Como eu disse, o apóstolo Paulo disse lá, desperta, porque ele via que o povo estava adormecido. O sono espiritual não chega com barulho, ele chega devagarzinho, está aparecendo até o capítulo do meu livro. Ele chega igual pé de pano, ele não faz barulho. Ele chega suave. E a maneira de você identificar essa que nós falamos agora é você começar a perceber, pedir ao Espírito Santo para te mostrar se você tem orado pouco e essa oração que você tem feito, que é tão pouquinho, mas você acha que já é o suficiente, para mim tá bom. Se você tem saído da igreja, ouvido uma mensagem e essa mensagem não tem mexido contigo, sabe aquele arrepiozinho? Aquele arrepiozinho acabou. Não sinto nem mais o arrepio. A palavra não está mexendo mais contigo. Sabe o que acontece? O diabo, ele não quer tirar ninguém da igreja. Que isso? Ele não precisa. O diabo só precisa que você fique sonolento, adormecido. Porque quem dorme não raciocina. Quem dorme não fala, não conversa, não entende o que está acontecendo. Quem dorme está vulnerável, sim ou não? Quem dorme está ali. O máximo que acontece às vezes é um sonho, que a gente nem lembra às vezes. Só quando Deus quer falar com você através do sonho. Mas quem dorme não discerne. Quem dorme não consegue discernir o que está acontecendo ao teu redor. Quem dorme não luta, não guerreia, não batalha. Então, para o diabo, se ele manter alguém dentro da igreja, sonolento, adormecido, para ele é o que é o mais importante, o maior inimigo. O maior inimigo dentro da igreja talvez seja esse. A sonolência espiritual, esse é o maior inimigo. Porque você deixa de perceber as coisas que Deus tem para você. Você deixa de fazer a maneira que você precisa fazer, que Deus te entrega para você fazer. Amém? Mas essa mensagem é porque aquele que te chamou ainda continua de pé. Amém? Ele está de pé. Glória a Deus. Aleluia. Então a palavra é essa: acorda, desperta, levanta-te. Porque aquele que te chamou, ele está de pé. Aleluia. Aleluia. A batalha mais perigosa não é contra o inimigo, acabei de falar, é contra o desânimo. O inimigo, você já vai sabendo que ele está derrotado. O Senhor, ele já entregou em suas mãos a autoridade contra o inimigo, contra Satanás. Você tem o poder, através do Espírito Santo, de estender as suas mãos e uma pessoa ser liberta espiritualmente de um espírito maligno que está ali. Aquele espírito te obedece, porque você é a boca do Senhor nessa terra, e o Senhor, ele te dá autoridade para você fazer isso. Então, o inimigo, ele já sabe que para você ele perde, ele não tem muito o que fazer. A melhor tática que ele tem para você, para te destruir,
Pode ter certeza, é como eu li aqui agora, não é contra, a sua maior batalha não é contra o seu inimigo, é contra o desânimo. E não adianta a gente pegar algum momento e falar, isso é coisa do diabo, eu estou desanimado porque é coisa do diabo. Pode ser coisa do diabo, porque como eu te disse, ele quer te colocar de uma forma sonolenta, porque sonolento você não tem como lutar, você não tem como batalhar. Amém? Então abra os olhos com isso. Tem pessoas nesse tempo que não foram vencidas pelo pecado. Não. Ah, puxa vida, fulano foi vencido pelo pecado. Às vezes não. Ah, foi vencido pela tentação, pelo pecado, pelo cansaço. Não. Às vezes, simplesmente, desanimou. A luta é grande, não é verdade? Quando você se depara com as situações, quando você chega na igreja, quando você convida alguém para vir à igreja, já aconteceu com isso contigo? Eu acho que acontece com todos. Você convida a pessoa para ir na igreja, está empolgado para aquela pessoa vir, você fala, caramba, eu vou trazer essa pessoa na igreja. Aí combina tudo, a pessoa fala, ó, eu vou lá, hein? Eu tô lá, hein? Tal. Qual é o dia mesmo? Tal. Nem fala mais nada e já está perguntando o dia. E quando chega no dia, a pessoa não vem. Não te dá uma tristeza no coração? Né? Dá aquela tristeza. Mas não desanima não. Continua. Isso faz parte. O inimigo, ele quer trabalhar nessa área. Porque qualquer seta que ele jogar na nossa vida que traz o desânimo, a gente pode entrar nessa sonolência espiritual. Amém? Quando Deus desperta alguém, ele começa pela promessa adormecida. Ah, essa aqui é boa, hein? Talvez você está dentro da igreja e não percebe muitas coisas, mas não acredita, está desanimado. Porque tinha tantas promessas e nada aconteceu. Ministérios enterrados. Projetos que você criou, iniciou, mas está enterrado, está. Então Deus, para Ele começar esse despertar, Ele começa a desenterrar essas promessas tuas aí. Ó. Então por isso que o texto diz lá no início, volte a crer no impossível. Porque Deus, nessa manhã, Ele nos trouxe aqui para isso. Desenterrar promessas que nós enterramos. Nós colocamos no canto e achamos que não tem mais jeito. Deus nos trouxe aqui para isso. Para um alerta, para esse despertar. Ei, eu estou contigo. Ei, eu vi todo o seu esforço na igreja. Eu vejo tudo que você fez. Eu vejo tudo que você fez lá no passado. Que você acha que não teve valor nenhum, teve valor. Sabe aquele ministério que você estava levando e de repente desanimou? Eu sei. Eu vi você trabalhando, eu vi você trabalhando na igreja, eu vi você fazendo isso, eu vi você fazendo aquilo. Eu nunca deixei de ver. O Senhor fala para você, nunca Ele te desamparou em nenhum momento. Você não está sozinho. É tempo do despertar espiritual. Despertar é voltar a fazer. Despertar é você tornar a fazer. Eu não aceito ficar parado mais, eu quero fazer algo, eu quero, isso é o despertar. Ninguém dormindo fala, eu quero fazer algo. Eu estou com tanta vontade de alguma coisa nova acontecer. Ninguém faz isso, não é verdade? Quando você acorda, o despertar é esse. Opa! Vamos embora. Vamos para a batalha. Vamos fazer. Às vezes um pouco cansado fisicamente, o dia a dia, mas aqui eu estou falando de um cansaço espiritual que nós temos que estar atento. Amém?
Já vou partindo para encerrar aqui, que eu estou vendo que a hora, meu Deus do céu, essa hora, meu Deus. Aleluia. Às vezes a gente acha o super-herói, mas a gente esquece. Elias, o profeta Elias, aquele homem que orou, o fogo desceu, queimou o holocausto, cheio d'água, tudo molhado. Aquele homem, ele entrou num cansaço espiritual tão grande que ele queria se matar. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele queria acabar com tudo. Vou desistir. Deus permitiu, levou ele para um deserto, deixou ele lá descansar. Deu carne para ele. Deu tudo o que ele precisava. Deus não trouxe a gente aqui nessa manhã hoje para nos acusar de nada. Para dizermos que nós não. Deus hoje trouxe a gente para esse alerta. Para que a gente tenha esse repouso, esse descanso espiritual. Mas sabendo, confiando nele, que o que nós fazemos, que o que nós queremos, às vezes queremos desistir de muitas coisas, mas a palavra é exatamente contrária a isso daí, é para você hoje entender que o Senhor não te desampara em nenhum momento da sua vida, em nenhum instante da sua vida. Nós estamos vivendo num outro país que não é o nosso. Quantas vezes a gente se sentiu sozinho nesse lugar, desamparado nesse lugar. Não é verdade? Achando que não vai dar certo. Muitas coisas não vai dar certo. Aí é onde o Senhor envia carne para nós, lá no deserto. Alguém vem e libera uma palavra, alguém fala alguma coisa, alguém te abençoa de alguma forma. Sim ou não? Porque o Senhor não te desampara em nenhum instante. Ele é conosco. Amém? Aleluia. Deixa eu partir para o finalzinho aqui. O último tópico que eu botei aqui, o chamado hoje é pessoal. Levanta-te. Ergue as mangas, meu irmão. Levanta-te. Vamos encontrar aquilo que está atrapalhando. Nós precisamos entrar 2026 debaixo dessa palavra profética que foi liberada aqui. 2026, o ano da alegria. Sabe o que eu entendo de alegria? É você estar rindo todo tempo, é você estar feliz. É você estar feliz no lugar que você está. É você estar feliz no trabalho que você faz. É você estar feliz em tudo. É você estar feliz financeiramente. O Senhor vai trazer melhora na tua vida financeira em 2026. Amém ou não? Esse é o ano da alegria. Então Ele vai trazer alegria para você. E se você está precisando nessa área, Ele vai te abençoar nessa área. O que mais você tem precisado? Coloque aos pés da cruz, coloque na presença do Senhor. Esse ano de 2026 é o ano da alegria. E eu creio nisso. E eu sei que coisas novas vão acontecer. Ele vai liberar essa parte aí, esse ministério enterrado. Ele vai trazer pessoas que estão enterrando o ministério, que vai desenterrar. Esse ano é o ano da alegria, é o ano que o Senhor preparou para você. Se você gosta de cantar, você vai cantar. Se você gosta de pregar, você vai pregar. Se você gosta de limpar a igreja, você vai limpar a igreja. Se você gosta de ganhar alma para Jesus, então o Senhor vai enviar pessoas para você falar de Jesus para essas pessoas, e pessoas vão ser libertas através da sua vida. Você só vai ser um canal do Senhor, porque já está propício isso. O ano já foi profetizado. Amém? Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele
finalizando agora, Ele nos chamou para isso. Eu estava pensando esses dias, como é que é a nossa vida, como é que é a nossa trajetória. E aí estava conversando com o pastor Jordan, e o pastor Jordan morou bem pertinho lá da gente, lá no Rio. E foi interessante quando eu estava conversando com ele e depois veio algumas coisas na minha cabeça. A nossa família, hoje, você está aqui na igreja. O fato de você estar aqui na igreja hoje não é porque você é diferente de qualquer outras pessoas, não. Pode até ter uma diferençazinha, mas não no sentido de desigualdade ou nada disso. Você está aqui hoje porque Deus tem um propósito na tua vida, na tua casa, na tua família. É por isso que você está aqui hoje. Às vezes você está aqui e não entende. Como eu disse no início, as promessas parecem que estão enterradas, parece que não acontece. Não, você está aqui hoje. Seja de onde você veio e por onde você passou, mas hoje você está aqui. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Ao longo desses anos todos vividos, e você para analisar, por que hoje você está na igreja? Por que hoje você tem essa vontade de pregar o evangelho para alguém? Por que você hoje tem essa vontade? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque Deus te chamou para isso. Nós fomos separados para isso. Por isso nós estamos aqui. Seja onde você for, qual país que você for, você vai estar envolvido no ministério da igreja, numa igreja. Por quê? Porque Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para nós. O inimigo quer ofuscar isso, trazendo sonolência à nossa vida. Mas o Espírito Santo nos chama hoje a esse despertar. Volta a crer no impossível. Volta a crer, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E Ele é o mesmo Deus de eternamente. Então volte a crer no impossível. Coisas novas vão acontecer em 2026. Eu profetizo isso na sua vida. Milagres, maravilhas de Deus vai acontecer em 2026. E eu profetizo isso na sua vida. Nós vamos ter uma igreja onde pessoas vão ter que ficar de pé até a gente encontrar um outro lugar para colocar. Porque coisas novas vão acontecer nessa igreja em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.